Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Entrevistei o professor Flávio Rabelo sobre artigos publicados recentemente sobre bioestimulantes. Nesta conversa, tentamos jogar uma luz científica produzida pela pesquisa mundial a respeito do tema. Essa é a primeira parte da entrevista. É imperdível! Antes da entrevista com o professor Flávio Rabelo, gostaria de divulgar um importante congresso da Fértil Brasil nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2024 em Campinas. Para mais informações, acesse o site fertilbrasil.com, que também vou deixar um link na descrição do vídeo, para você conhecer a programação e o ótimo evento. Vamos então ao vídeo de hoje. Estou aqui com o professor Flávio Rabelo, doutor da Universidade Federal de Lavras, UFLA. Ele trabalha com fisiologia de plantas. E, Flávio, de novo te agradeço muito a sua presença aqui no canal. E nós vamos conversar sobre o bioestimulante, mecanismos, definições, efeito de produtividade, tudo com base em 2 artigos que eu deixo aqui na tela, que são razoavelmente recentes e que nos mostram dados muito, muito importantes através de meta-análises, revisões bibliográficas de produtividade e tudo mais. Flávio, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu já vou à primeira pergunta, Flávio. Qual é a definição de bioestimulantes e como dividir as suas classes? Oi, Nelson, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar aqui no teu canal sobre um assunto que é extremamente importante. Então, vamos tentar responder a tua primeira pergunta, definir bioestimulantes. Existem várias definições ao redor do mundo. Tem algumas definições próprias da Europa, algumas intrínsecas de artigos, então estão relacionadas a autores específicos, e aí um autor sugere uma definição, outro autor sugere outra, mas já que a gente está no Brasil, vamos trabalhar com a definição que foi proposta pelo Programa Nacional de Bioinsumos do Ministério da Agricultura e Pecuária. E aí o conceito de bioestimulantes é o seguinte: produto que contém substância natural com diferentes composições, concentrações e proporções, que pode ser aplicado diretamente nas plantas, nas sementes e no solo, com a finalidade de incrementar a produção, melhorar a qualidade de sementes, estimular o desenvolvimento radicular, favorecer o equilíbrio hormonal da planta e a germinação mais rápida e uniforme, interferir no desenvolvimento vegetal, estimular a divisão, a diferenciação e o alongamento celular, incluídos os processos e as técnicas derivadas do bioestimulante. Então veja que a definição é extensa, mas é a definição utilizada pelo MAPA. Então, a gente tem que seguir essa definição. Só que tem alguns problemas na nossa legislação. Por exemplo, a definição de bioestimulante está aí, é clara. Mas, hoje em dia, bioestimulante no Brasil é comercializado como biofertilizante. E aí, Nelson, você sabe mais do que eu sobre esse assunto, isso daí pode causar alguns transtornos, por exemplo, para a empresa. Se ela cadastrou um produto como bioestimulante e ela quer continuar vendendo esse produto, agora ela tem que cadastrar ele junto ao MAPA como biofertilizante. E envolve dinheiro, né? Não é algo barato. Então, isso daí pode ser um complicador para o uso dos bioestimulantes. Mas o que eu acredito que vai ser resolvido aí nos próximos anos, porque o uso dos bioestimulantes tem crescido bastante, tem apresentado bons resultados, e alguns desses resultados, inclusive, a gente vai mostrar nessa conversa.
Mas esses bioestimulantes, então, eles podem ser divididos em classes de bioestimulantes não microbianos, e aí os não microbianos incluem ácidos úmicos e fúlvicos, hidrolisados de proteínas e outros compostos nitrogenados, e aí é que entra os aminoácidos. O pessoal tem aplicado muito aminoácido hoje no Brasil, está dentro dessa classe. Outra classe é de quitosana e outros biopolímeros. Temos também extratos de algas marinhas, e aí, só para exemplificar, eu trago aqui 2 gêneros, Ascophyllum e Eclonia, que têm sido bastante utilizados na agricultura. E aí temos extrato não só de alga, mas também de vegetais. E aí temos os compostos inorgânicos. Um exemplo é fosfito. E aí lembra que eu comentei da definição, que nós temos uma definição, o MAPA já definiu o que é bioestimulante, mas tem uma definição europeia, tem definições propostas por inúmeros autores, e aí alguns desses autores colocam o fosfito, inclusive o silício, como um grupo à parte, uma classe à parte de bioestimulante. Eles não incluem esses dois compostos dentro dos compostos inorgânicos. Mas, enfim, vamos seguir essa classificação proposta em 2015, que é a mais utilizada no mundo todo. E aí, então, nós demos as classes dos bioestimulantes não microbianos, mas nós temos também os bioestimulantes microbianos, que aí eles são divididos basicamente em fungos micorrízicos arbusculares e rizobactérias promotoras de crescimento. Então, basicamente, fungo benéfico e bactérias benéficas. Perfeito, Flávio. Isso aí realmente é muito confuso, né? Eu tenho alguma experiência no tema. E, na realidade, muitas empresas, até porque é mais fácil registrar como biofertilizante, adicionam nutrientes nos bioestimulantes, quer dizer, extrato de alga, e classificam esse produto como biofertilizante, já que bioestimulante seria um efeito hormonal com maiores dificuldades de registro e muito mais caro. Já no fertilizante seria mais barato e mais fácil e rápido. E, além disso, também tem uma evolução que está para surgir na nossa legislação, que é a legislação de bioinsumos, que, até onde eu sei, ainda não foi publicada, mas já está andando, e que deve, pelo menos, melhorar e equacionar todas essas questões e deixar mais claro tudo isso. Pelo que eu estou sabendo extraoficialmente também, tem 2 projetos de lei tramitando já no Congresso para regularizar essa situação, mas quem teve acesso a esses documentos dizem que as definições lá, os critérios estão muito mal estabelecidos, então é um assunto que ainda vai gerar um certo pano para manga. Flávio, para a gente ter uma ideia, tá? No primeiro artigo aqui, que é da meta-análise, né, da revisão de 180 artigos, os autores escrevem que esse mercado do mundo hoje é de 3 bilhões de dólares, é um mercado global, e o crescimento anual está em 13%, 3 bilhões de dólares em 2021. Nos últimos anos, o crescimento desse mercado é de 13% ao ano, que é bastante. E dos fatos, né, que esses produtos de estimulantes estão vindo é com muita força, por causa da agricultura regenerativa, e, além disso, os autores falam muito da questão de reduzir a emissão de carbono, né, ou outros poluentes de efeito estufa, nem 2O e outros. Então, os autores comentam que eles também poderiam ser, né, uma forma de reduzir, talvez, a aplicação de fertilizantes, maior eficiência de fertilizantes e tudo mais. Mas ainda há muita dúvida, né, Flávio? Aí eu vou te perguntar uma coisa aqui. Os artigos citam que os bioestimulantes teriam importantes mecanismos para reduzir os estresses da planta. Isso dá muito pano para manga, né?
Você poderia nos falar sobre esses mecanismos e vamos debater aqui algumas coisas? Vamos lá, Nelson. De fato, essa é uma questão importante, viu? Hoje não basta mais produzir alimento em quantidade e qualidade suficiente. Você tem que prezar pela sustentabilidade, né? Deixar aí um mundo que as gerações futuras sejam capazes de produzir o próprio alimento, né? Então, o uso dos bioestimulantes está muito inserido nesse contexto. Como você falou, esse artigo de revisão que a gente vai apresentar, ele fala muito isso. O uso de bioestimulante promove uma série de melhorias na planta, e aqui eu vou elencar algumas dessas melhorias que variam desde alterações moleculares até alterações anatômicas que favorecem o crescimento da planta e dão um estímulo nela de forma que é possível você reduzir um pouco a quantidade de fertilizante aplicado no momento do plantio ou em cobertura na cultura que você está produzindo. Então, entre as alterações moleculares que o pessoal tem destacado, quando você aplica bioestimulantes, e aí eu estou falando de maneira geral, tanto dos microbianos quanto dos não microbianos, as plantas que recebem esse bioestimulante apresentam uma alteração genética que elas conseguem responder melhor aos estresses que o ambiente está impondo sobre ela, de forma que essa alteração gênica repercute em alterações bioquímicas, aumentando síntese de metabólito primário e secundário, e metabólitos secundários estão muito envolvidos na proteção da planta contra estresses bióticos e abióticos, aumenta uma síntese de hormônio e compostos fenólicos, alterações no perfil de aminoácidos, tudo isso promovido por alterações genéticas, que vão, então, favorecendo que a planta consiga lidar melhor com a situação de estresse. E aí, essas alterações bioquímicas repercutem em alterações fisiológicas, aumento da taxa fotossintética, síntese de pigmentos de clorofila, maior nível de açúcares solúveis, e a planta precisa de açúcar para crescer, para produzir, maior absorção de água e nutrientes. E aí é um ponto interessante, porque promove tanto estímulo na planta que há um maior crescimento radicular, e crescendo mais as raízes, a exploração do solo é maior. E aí a planta consegue absorver mais nutrientes e mais água. E isso vai repercutir, lógico, resultar em maior crescimento. E aí as alterações anatômicas resultantes dessas alterações moleculares, bioquímicas e fisiológicas são maior crescimento de raiz e parte aérea, maior número de folhas com maior vigor, maior desenvolvimento de flores e produção de frutos. E aí isso tudo resulta em maior produtividade, porque a planta consegue tolerar melhor o estresse, e aí produz também um alimento de melhor qualidade. E aí esse estímulo promovido pelo bioestimulante no final das contas, você pode retirar um pouco da adubação. Assim, menciona esse artigo, né? Mas aí que é um ponto interessante que gera muitas dúvidas em muitas pessoas, e eu acho que você tem uma questão para fazer a respeito disso, né, Nelson? Flávio. Primeira coisa, eu acho que é importante, por enquanto a gente está falando na generalidade, né? E os bioestimulantes no Brasil, né, na cabeça dos produtores rurais, dos agrônomos e tal, nessa divisão dessa meta-análise, os bioestimulantes não entram as partes microbiológicas, não entra os fungos, não entra como é que chama? As bactérias, né? Então, lembrando, né, por enquanto a gente está numa generalidade falando que inclui ele. As bactérias e tudo mais. E aqui eu acho que no Brasil as pessoas entendem bioestimulantes
como substâncias úmicas, como extrato de algas. Então, só estou frisando aqui que a gente está no geral. E quanto aos estresses, Flávio, como eu conheci um pouco esse mercado, né, eu acho que há muito estresse, tem estresse de temperatura, tem outros estresses, mas tem um estresse que muitas empresas trazem para o Brasil e literalmente usam e pode funcionar lá, que são para estresse para solos salinos. Uhum. E no Brasil não é tão significativo que nem é em algumas regiões da Europa. Então, é importante que os agrônomos, consultores, estejam muito bem informados sobre o que estão trazendo e questionar muito e estudar, porque muitos têm alguns efeitos solo-salinos e que chega aqui, né? E o outro fato importante, Flávio, que são dois. Primeiro, esses que eu queria discutir um pouco contigo, como muitos são registrados como biofertilizantes, para ser biofertilizante, o extrato, o ácido fúmico, normalmente o Ministério, eu não sei se exatamente hoje está aqui, e não é o fato do Ministério, tá? Mas eles adicionam zinco, adicionam cobre, adicionam talvez molibdênio nesses produtos. E outros micronutrientes principalmente, alguns até macronutrientes. E aí, a grande dúvida que eu tenho é que muitas vezes se fazem trabalhos de pesquisa, aqui no Brasil, o produtor testa, mas ele não separa o efeito dos nutrientes. Então, a minha sugestão é que, se vai fazer um teste lado a lado, né, ou se vai fazer uma pesquisa científica, que a gente separe os nutrientes ou os adicionados, ou mesmo, se as quantidades são grandes dessas matérias orgânicas, vão ser, que também se estude se essas matérias orgânicas também não têm nutrientes que possam, em quantidade suficiente, para colaborar, e se façam parcelas separando os efeitos efetivamente do bioestimulante, né, do extrato de algas, ácido úmico fúlvico, e dos nutrientes. Porque no momento em que você joga tudo junto, não é? Você confunde o resultado, porque o resultado, eu estive uma vez numa banca de TCC, né, que simplesmente o estudante ele não separou os efeitos. Aí, peraí, mas você não está separando o efeito do bioestimulante que você está usando, porque aí tem zinco, cobre, você tinha que fazer uma aplicação isolada, para a gente ter certeza que o efeito não é do nutriente, e sim do extrato de algas, que são cobrados muito caro, né? Às vezes o produtor está pagando um produto muito, vamos dizer, entre aspas, sofisticado, e o efeito é simplesmente de nutriente. Então, eu entendo que essas coisas precisam ser, de alguma forma, separadas, para que se entenda bem se é o específico ou é o nutriente. Você concorda, hein? Concordo plenamente, Nelson. É um assunto extremamente complexo, porque bioestimulantes está muito em alta, o pessoal tem utilizado bastante, muitas empresas comercializando muitos produtos, mas falta muito estudo, né? Falta muito estudo básico. E aí eu vou te dar um exemplo, aminoácidos. Tem um professor da Unesp de Tupã, professor André Reis, que trabalha muito com aminoácidos, e ele tem encontrado excelentes resultados aplicando em torno de 200 gramas de aminoácido por hectare. E aí, os estudos dele mostram que a aplicação desses 200 gramas de aminoácido promove um crescimento na planta, aumenta a tolerância dela ao estresse e promove um crescimento. Pois bem, então, o aminoácido, de maneira geral, que é um bioestimulante, né, funciona bem. Mas só que o produtor, na prática, vai aplicar só o bioestimulante? Não, ele vai aproveitar, vai pegar carona em outras aplicações, fungicida, herbicida, uma aplicação foliar. E aí vamos supor que ele vai fazer uma aplicação foliar. Aí ele vai aplicar o aminoácido mais alguns nutrientes, possivelmente micronutrientes. E aí o que acontece? Se esse aminoácido complexa
um determinado micronutriente, facilita a entrada dele na planta. Então, o resultado em termos produtivos é melhor do que a gente estava esperando. E aí é que gera muita dúvida no pessoal, mas e aí, foi em função do aminoácido ou foi em função do micronutriente que foi absorvido mais facilmente? No caso do aminoácido, a gente sabe que é por conta do aminoácido mesmo, porque os resultados do André mostram que a aplicação isolada do aminoácido promove maior tolerância da planta aos estresses e maior crescimento, ele é aplicado de forma isolada, mas há um efeito adicional aí quando ele é aplicado junto com produtos poliares, que a molécula, então, o aminoácido complexa, protege ali o micronutriente e ele é absorvido mais facilmente. Mas e no caso dos extratos de alga? Que a própria alga já tem nutrientes macro e micro na sua composição. Aí é difícil dizer, né, de onde é que está vindo o benefício, se é dos hormônios que tem nesse extrato, se é de alguns aminoácidos, se é dos nutrientes. Então, é um assunto complexo, mas o que nós vemos é que a aplicação, de fato, traz benefícios. Agora, no caso específico da alga, dizer se é do hormônio, se é do nutriente, se é de um aminoácido, é difícil. Provavelmente, o benefício decorre dos três, né? Pois é, pode ser dos três, mas eu sempre falo, Flávio, que acho que o produtor rural, os técnicos especialmente, os agrônomos, os consultores, eles deviam pedir para as empresas, porque são muitas empresas, são muitos produtos. Eu trabalhei numa cooperativa, era dezenas, se não centenas de ofertas desse tipo de produto, de tudo que é tipo, de tudo que é origem. E eu acho que a minha sugestão seria fazer o seguinte: sempre pedir dados científicos produzidos na realidade brasileira, eu quero repetir, na realidade brasileira, que não adianta mostrar ganho em produtividade em condições de solo salino. Eu vi isso acontecer. Aliás, me apresentaram isso. Né? Não, isso aqui é solo seco. Me dá o trabalho inteiro, eu quero ler o trabalho, não só uma tabelinha, né? Aí você vai ver solo salino, pô. Então, olha, cara, isso aqui não serve, né? Então, eu digo assim, que eu acho que o mercado precisa depurar o que realmente funciona ou não, isso só através de pesquisas científicas, repetidas por anos, bem feitas, separando os efeitos, não é? Separando... E precisa de muito estudo, porque há uma interação muito forte entre solo, planta e ambiente. O mesmo resultado que eu obtenho aqui em Lavras, eu não vou obter em Piracicaba, não vou obter em Porto Alegre, utilizando a mesma cultura e a mesma dose do produto. As respostas são diferentes. E aí eu acho que as empresas efetivamente comprometidas com o produtor rural, comprometidas com a agricultura, elas vão fazer isso e no médio prazo vai depurar esse mercado. Porque tem muita coisa que é muito duvidosa, não é? Então, quem está trabalhando sério, mas isso também parte de nós técnicos, né? Tanto os técnicos agrícolas como os engenheiros agrônomos, consultores das universidades e das empresas sérias, que vão produzir dados brasileiros em condições do Brasil e não em condições europeias ou americanas. Sem dúvida, os resultados são diferentes. Porque mostra lá resultado em tomate lá na Espanha. E tem regiões lá de solo muito salino. Aí não vale, né? Aí não é soja, ou milho, ou café, ou mesmo tomate no Brasil. É outro mundo. O estresse, a salinidade. Aí você vai ler o trabalho completo, que é o que aconteceu comigo, você entende que não, isso aqui é para solo salino, funciona, mas aqui... Então, tudo isso acho que a gente precisa, juntamente com o Ministério da Agricultura, avançar bem, porque eu acho que... E muito, porque, por estamos exemplo... ainda longe. Para fins de recomendação de adubação, nós temos os boletins, né? Boletim do Cerrado, aqui em Minas Gerais, a quinta aproximação, no estado de São Paulo, boletim 100, mas para chegar nesses boletins foram conduzidos milhares de estudos por muitos anos.
E nós precisamos chegar até aí com esses boletins agora para os bioestimulantes. Tem que conduzir milhares de estudos em todas as situações possíveis, verificar quando é que a planta responde à aplicação do bioestimulante, quando não responde, em qual estágio fenológico aplicar esse bioestimulante. Aplico ele em qualquer situação, mesmo num ano em que está chovendo bem, em que a fertilidade do solo está adequada, está alta. Nessa condição, será que precisa aplicar bioestimulante? Será que não? Então, falta muito estudo para gerar essas cartilhas, para a recomendação ser mais segura na prática. Sem dúvida, Flávio. E aí vamos para a meta-análise, que tem dados interessantíssimos, que nós vamos poder discutir aqui. Flávio, você pode, a meta-análise, né, que foi feita com inúmeros trabalhos, uma seleção de trabalhos do mundo inteiro, que ela é muito interessante, que a meta-analysis of Biostimulants Yield Effectiveness in Field Trials, né, que de novo eu estou mostrando aqui a capa, a primeira folha, para as pessoas terem referência dela. O que ela nos traz? Quais são os dados assim que você selecionou para esclarecer o pessoal sobre essa revisão assim de trabalhos pelo mundo inteiro? Na próxima terça, às 18 horas, você assistirá à segunda parte desta entrevista.